O mistério dos Maias. A civilização que desapareceu sem explicação. Eles ergueram cidades gigantes no meio da selva, dominaram a matemática, criaram calendários tão precisos que até hoje confundem os cientistas. E, de repente, desapareceram. Quem foram os Maias? E qual é o verdadeiro mistério por trás do fim dessa civilização? Hoje você vai conhecer a fundo o enigma de um povo que parecia ter respostas para o céu, para o tempo e até para o futuro. Uma cultura que chegou ao auge do conhecimento humano muito antes da ciência moderna, mas que misteriosamente ruiu e deixou ruínas cobertas pela floresta. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui não está nos livros escolares. Este é um mergulho profundo nos segredos da civilização maia. Origem e ascensão. A história dos maias começa há mais de 3.000 anos, na região que hoje corresponde ao sul do México, Guatemala, Belize e parte de Honduras. O povo, que antes vivia em pequenas aldeias, transformou a selva em cidades monumentais. Entre elas, Tikal, Chichén Itzá e Palenque, verdadeiras metrópoles da antiguidade. Eles eram mestres da agricultura. O milho, o feijão e o cacau não eram apenas alimentos. Eram símbolos sagrados. O cacau, por exemplo, era tão valioso que chegou a ser usado como moeda. Mas não era só na lavoura que os maias se destacavam. Eles criaram uma sociedade extremamente organizada. No topo estavam os Agel, os reis divinos, que concentravam poder político e religioso. Abaixo deles, os sacerdotes, responsáveis pelos rituais e pelo conhecimento. Depois, guerreiros, artesãos, comerciantes e, por fim, a base de tudo, os camponeses, que sustentavam a sociedade. E mesmo isolados no meio da floresta, os maias criaram rotas de comércio que conectavam diversas cidades-estado, levando jade, obsidiana, tecidos, sal e até penas raras de aves tropicais. Mas se você pensa que os maias eram apenas agricultores e guerreiros, prepare-se, o conhecimento deles vai te surpreender. Conhecimento e ciência. Os maias desenvolveram um dos sistemas matemáticos mais avançados da antiguidade. Eles foram um dos primeiros povos do mundo a utilizar o conceito do zero, algo que só apareceu na Europa séculos depois. Com essa matemática precisa, eles conseguiram criar construções alinhadas perfeitamente com fenômenos astronômicos. Observatórios em pedra foram erguidos para acompanhar o movimento das estrelas, prever eclipses e calcular os ciclos do Sol e da Lua. O calendário maia era impressionante. Baseado em ciclos sagrados e solares, ele não apenas marcava os dias e anos, mas também ditava rituais, colheitas e até decisões de guerra. Sua precisão era tão grande que, em alguns aspectos, ele superava até o calendário gregoriano, que usamos hoje. E o que dizer da escrita maia? Hieróglifos complexos, gravados em pedra ou escritos em livros feitos de casca de árvore, os famosos códices. Infelizmente, quase todos esses livros foram destruídos pelos espanhóis no século XVI, que os consideraram obras demoníacas. Apenas 4 sobreviveram, 4 janelas para uma civilização inteira. Se eles dominavam tanto a ciência, como puderam desaparecer de forma tão misteriosa? Antes de continuar, já clique no botão para se inscrever e ative o sininho. Não te custa nada e me ajuda muito. Obrigado. Agora vamos continuar. Vida, religião e sacrifícios. O cotidiano maia era vibrante. Além da agricultura, havia um comércio intenso, artes belíssimas e construções monumentais. A religião, no entanto, estava no centro da vida. Os maias acreditavam em diversos deuses ligados à natureza. O deus da chuva, o deus do milho, o deus do sol. Tudo ao redor era sagrado. Um dos rituais mais enigmáticos era o jogo de bola, chamado Poc-Tapoc. Em enormes quadras de pedra, jogadores tentavam passar uma bola pesada através de um aro, usando apenas quadris, cotovelos e joelhos. Mas não era apenas esporte. Era um ritual cósmico, que representava a luta entre a vida e a morte.
E sim, os sacrifícios humanos existiam, mas não da forma exagerada que muitas vezes é mostrada em filmes. Eles tinham um significado religioso profundo. Acreditava-se que o sangue alimentava os deuses e garantia a continuidade do mundo. Mas o mais intrigante ainda estava por vir: o enigma do colapso maia. O grande mistério. O colapso entre os séculos 6 e 9. Os maias atingiram seu auge. Cidades-estado floresciam, templos se erguiam e a ciência avançava. E então, algo aconteceu. De repente, as grandes cidades começaram a ser abandonadas. Tikal, Copan, Palenque, uma após a outra foram deixadas para trás. A floresta engoliu templos, praças e pirâmides. Mas o que aconteceu? Os arqueólogos ainda buscam respostas. Alguns acreditam que guerras internas entre cidades rivais destruíram a estabilidade da região. Outros defendem que secas prolongadas devastaram plantações, levando a fome e migrações. Há quem acredite que o desmatamento e a exploração excessiva dos recursos naturais tenham levado ao colapso. Também existem teorias de rebelião popular contra a elite governante. E, claro, não faltam hipóteses mais ousadas: mudanças climáticas extremas, doenças misteriosas e até interferência de civilizações de fora da Terra. A verdade é que nenhuma teoria explica tudo. O colapso maia continua sendo um dos maiores mistérios da história. Mas quando pensavam que eles haviam desaparecido para sempre, os maias surpreenderam o mundo novamente. Os maias pós-colapso. Os maias não desapareceram totalmente. A civilização entrou em declínio, mas o povo sobreviveu. Até hoje, mais de 6 milhões de pessoas descendentes dos maias vivem no México, na Guatemala, em Belize e em Honduras. Eles mantêm suas tradições, suas roupas coloridas, seus rituais, sua língua. Na verdade, existem mais de 30 línguas maias vivas até hoje. Mesmo diante da colonização espanhola e da brutalidade da conquista, os descendentes maias resistiram, preservaram parte de sua identidade e seguem escrevendo sua história. Mas talvez o maior legado dos maias seja algo que você usa todos os dias sem perceber. O legado dos maias: o zero matemático, o calendário preciso, o estudo das estrelas, a arquitetura que sobrevive há séculos. Em 2012, o mundo inteiro voltou os olhos para os maias, acreditando que seu calendário previa o fim do mundo. Mas a interpretação estava errada. Para os maias, 2012 não era o fim, mas o início de um novo ciclo. Hoje, suas pirâmides estão entre as maiores atrações turísticas do mundo. Chichén Itzá, no México, é considerada uma das novas 7 maravilhas do planeta. E seu legado continua inspirando cientistas, arquitetos, astrônomos e até escritores e cineastas. Os maias foram uma civilização extraordinária. Criaram cidades no coração da selva, dominaram a matemática e a astronomia, registraram sua história em livros e ergueram monumentos que ainda resistem ao tempo. Mas seu colapso continua sem explicação. E talvez seja exatamente esse mistério que os torna tão fascinantes. O que aprendemos com os maias? Que nenhuma civilização é eterna, mas também que conhecimento e cultura podem atravessar os séculos e inspirar novas gerações. Se esse mistério prendeu você até aqui, imagine o que vai descobrir nos outros vídeos do canal. Babilônios, fenícios, incas, astecas e tantos outros segredos da história que nunca foram revelados nas salas de aula. Então já sabe, maratona os vídeos, deixa o like, se inscreve e ative o sininho para não perder as próximas descobertas. O passado ainda tem muito a nos ensinar. Forte abraço e até amanhã!